todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus amados, minhas amadas. Estamos aqui mais uma vez, né, diante de um culto. Vamos glorificar e engrandecer o nome daquele que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E inicialmente quero cumprimentar você que está nos assistindo pela primeira vez. E louvar a Deus é um exercício que alegra o nosso espírito, pois confiamos no Eterno que vive e viverá para sempre. Amém? Então estamos todos felizes nesse grande momento. Queremos avisar os irmãos que estivemos nessa semana uma reunião com toda a comissão especial e estaremos divulgando em todas as nossas redes sociais mais informações sobre a nossa retomada. Mas já convido você para dia 2 de setembro estar na nossa igreja com sua máscara e poder nos ajudar em todas as atividades de manutenção da nossa igreja. E aí nós estamos retomando as nossas atividades presenciais com toda a cautela, seguindo o protocolo, e estaremos passando essas informações tanto no grupo do WhatsApp e nas outras redes sociais. Agora não vamos deixar, irmãos, de continuar divulgando aqui no YouTube todas as atividades da nossa igreja. Então estamos felizes por esse mês, né, da juventude batista, e especial aos irmãos da nossa igreja. Continuemos orando por todos os jovens, né, e adolescentes também que fizeram aí o seu trabalho dentro do compromisso de proclamar a palavra do Senhor. E eu gostaria de deixar aqui uma palavra que nós sabemos em quem temos crido. Vamos nos preparar por esse grande momento do retorno. Agora eu gostaria de reforçar, irmãos, que as crianças, os idosos e aquele grupo de risco ainda não vai poder retomar suas atividades. Vai ser gradativo, tá certo? Então vamos acompanhar todas as decisões da OMS e seguir todo o protocolo de cuidado com a saúde dos irmãos. Então fiquem atentos a todas as informações, e gostaríamos também de trazer aqui a alegria, né, de estarmos compartilhando esse momento de retomada da nossa igreja. E deixo para vocês o Salmo 119, 170, que diz: chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. E que o Senhor continue sendo o nosso refúgio e fortaleza. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos, paz. Que nesse momento de culto nós possamos dedicar ao Senhor toda a honra e glória. E nesse momento vamos fazer um introito bíblico que fica lá no livro de Salmos 48, primeiro, que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Louvamos
façamos agora a oração da adoração. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, te louvamos, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos dá, ó Pai, de culto. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de cultuarmos o Teu nome livremente, ó Pai. Mesmo que por meios virtuais, ó Senhor, mas o Senhor nos permite, junto com nossos irmãos, te louvar, ó Pai. Recebe nosso louvor, ó Pai, nossa adoração, ó Senhor. Sabemos que somos falhos, ó Pai, mas que a Tua palavra possa vir nos corrigir, ó Pai, e orientar nossos pensamentos e nossas ações, Senhor. Fica conosco essa noite, ó Pai. Abençoa aqueles irmãos que trabalharam no culto, ó Senhor. Aqueles que trouxeram a mensagem, que louvaram, ó Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, ó Senhor. Dá-nos sabedoria. É assim que te oramos e te agradecemos. Amém. Façamos agora a leitura bíblica que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versos 19, 17 e 18, que diz assim: O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz andar em lugares altos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por Ele eu viverei.
mais alto monte ao mais profundo mar. Suas criações revelam quão grande tu és. Há perfumes e flores em todo lugar. Maravilhados estamos e a ti declaramos em uma só voz: indescritível, verdadeiro, firmasse as estrelas, o céu pelo nome as conheces. Maravilhoso tu és. Poderoso, imutável, todos nos ajoelhamos e a ti declaramos: maravilhoso tu és. Quem comanda os relâmpagos e os trovões, sobre as nações. Quem criou o sol e a fonte da luz, fez o dia e a noite, fez o dia e a noite, a tudo pontos incomparáveis, incomparável, indescritível, verdadeiro, firmasse as estrelas, o céu pelo nome as conhece. Maravilhoso tu és. Poderoso, imutável, todos nos ajoelhamos e a ti declaramos: maravilhoso tu és. Poderoso, poderoso, imutável, sabes que sou pecador, mesmo assim me amas. Maravilhoso tu indescritível, verdadeiro, firmasse as estrelas, o céu pelo nome as conheces. Maravilhoso tu és. Poderoso, imutável, todos nos ajoelhamos e a ti declaramos: maravilhoso tu és. Poderoso, imutável, sabes que sou pecador, mesmo assim me amas. Maravilhoso tu és. Maravilhoso tu és. Maravilhoso tu és. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade que a gente tem de estarmos aqui te louvando, declarando que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é santo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Nós queremos te agradecer, mesmo em meio a todas essas crises,
Nós confiamos em Ti. E sabemos que ainda assim, em meio à dor, sofrimento, o Senhor continua sendo maravilhoso. Muito obrigado. Fica conosco. Obrigado pela disposição de cada um. Sabemos que muitos de nós estamos cansados, mas nós sabemos que tudo isso que nós fazemos, Pai, é para Ti. Muito obrigado pela vida de Rubens, da Júlia, do Pedrinho, a vida do Samuel, a vida do Vitor, do Rony. Cada um, Senhor, que se dispôs a trabalhar nesse culto. Muito obrigado por tudo. É assim que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero nesse momento de gratidão a Deus pelas vidas e pelos bens que o Senhor tem nos dado, eu quero orar com os irmãos. É importante quando nós nos lembramos de há mais de 40 anos atrás, 42 anos atrás, depois de 5 anos, depois de 4 anos o ministério, a ordenação ao ministério, mas o Senhor me chamou. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Merecimento meu, dos que me rodearam e me rodeiam? Não. Graça do Senhor, misericórdia do Senhor, sustento do Senhor. Eu quero agradecer a Deus e pedir pelo sustento de cada um e pedir que cada um seja instrumento de Deus, né? Que as nossas vidas sejam colocadas no altar do Senhor, para que Ele nos ajude em todas as áreas dela. Vamos orar. Pai do céu, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido a nossa provisão. O Senhor tem sido a nossa força, a nossa rocha eterna. Obrigado pelo suprimento através dos anos, no trabalho, em casa, principalmente na igreja e na tua obra. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos que possamos a cada dia depositar a nossa vida no teu altar e assim cumprir os teus desígnios, cumprir os teus propósitos. Pai, como é bom obedecer. É difícil, mas o Senhor faz isto possível. O Senhor nos ajuda, tem nos ajudado, tem nos socorrido. Nesta hora eu te peço por aqueles que enfrentam dificuldades, os enfermos, por aqueles, Senhor, que estão tendo dificuldades no sustento material. Ó Pai, abre a porta do emprego. Pai, socorre aqueles que estão aflitos por outros motivos. Sim, Senhor, nós cremos na tua provisão completa. Obrigado por manter-nos nesses 37 anos de ministério pastoral. Mas, acima de tudo, obrigado porque tua igreja tem sido o pasto verdejante que o Senhor tem colocado diante de ti, a tua obra. Obrigado por cada irmão, o apoio, a compreensão, a ajuda, o senso de responsabilidade, a dedicação, a convicção de que cada um trabalha para o Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Continua conosco. E, Senhor, faz chegar os recursos à tua casa nesses dias, principalmente quando estamos nessa caminhada para o retorno ao santuário e às atividades nele. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Traz todo o teu povo de volta e em paz, Senhor, nesse momento de pandemia. Glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo sustento. Obrigado pela vida. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Façamos agora o recitativo bíblico que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10, que diz assim: Temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Façamos agora o momento de oração, e que nesse momento possamos apresentar a vida daqueles irmãos que estão passando por situações difíceis, situações de saúde e outros problemas em geral. Oremos. Pai amado, te louvamos, Senhor,
Te louvamos porque a tua vontade é perfeita e agradável, Senhor, em nossas vidas. Te oramos, ó Pai, por aqueles irmãos que estão passando por dificuldade, ó Senhor. Que o Senhor possa ser conforto e consolo para a vida dessas pessoas, ó Pai. Que, por mais desesperadas e sem esperança que essas pessoas estejam, ó Pai, que elas possam aprender a confiar no Senhor e buscar força e consolo em Ti, ó Senhor. Nesse momento, ó Pai, a gente te pede em especial por a vida daquelas pessoas que estão passando por dificuldades em sua saúde, ó Pai. Em especial a vida da Irmã da Paz, ó Senhor. Que o Senhor possa confortá-lo, ó Pai. Os demais irmãos que a gente não lembra o nome nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa... Que o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Fica conosco, ó Pai, abençoa-nos. É assim que te oramos, amém. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Evangélica Batista da Várzea. Que grande alegria a gente estar junto nessa jornada, se debruçando à luz da Palavra de Deus, a fim de estudar o livro do profeta Abacuque. Queria só relembrar o que nós vimos até aqui. No primeiro capítulo, nós vimos um profeta com o coração bem inquieto. Um profeta que está sofrendo por causa dos seus contemporâneos e conterrâneos que estavam desviados do caminho de Deus. A nação de Judá havia se desviado e praticado muita injustiça, muita impiedade, e isso dilacerava o coração do profeta. Nós vimos que o profeta se queixa diante do Senhor e não recorre a outro, mas recorre ao Senhor e se queixa diante dele. E aí nós ficamos, digamos que estarrecidos junto com o profeta com a resposta de Deus, ainda no capítulo 1, quando Deus responde que ele, o Senhor, vai trazer os caldeus, o Senhor vai trazer os babilônios para exercer juízo, para ser a vara da disciplina sobre Judá. E diante dessa verdade o profeta fica pasmo. E aí, mais uma vez, pela segunda vez, ele se queixa com o Senhor. E na opinião do profeta, ele acredita que o castigo estava sendo pesado demais, que seria forte demais. Bem, e no segundo capítulo nós observamos a resposta de Deus à queixa do profeta, né? Deus aponta que todos os ímpios terão juízo. Todos os ímpios passarão pelo juízo. A impiedade traz sobre si o juízo. O pecado traz consigo a sua consequência e não ficará sem retribuição. Deus não faz vistas grossas ao pecado. E aí, seja o pecado do povo de Deus, o povo de Judá, ou seja o pecado dos babilônios, o Senhor, no fim, se levantará e vai punir os infiéis, os ímpios, por sua vez também preservará os seus fiéis. O justo viverá pela fé. O justo viverá com fé na palavra do Senhor. E o justo também será preservado no dia que o Senhor se levantará, no dia final, no dia do juízo final, o justo será preservado por meio da fé na palavra do Senhor. Foi isso que nós vimos até o momento no livro do profeta Abacuque. E agora eu quero te convidar a abrir o capítulo de número 3 do profeta Abacuque e a gente entender como termina esse livro tão maravilhoso, tão surpreendente e tão atual, né? Estamos num tempo de crise, estamos num tempo de impiedade, estamos num tempo que o juízo de Deus está às vésperas, e aí o juízo final de Deus está às vésperas. Mas vamos ver o que é que o capítulo 3 do profeta Abacuque tem a nos dizer. Vamos lá. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã.
O santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se encobre ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz. Das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago, a tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando coberto dos pés a cabeça. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, as quais, como a tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e no meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia de angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te rogamos por tua graça, para que o teu Santo Espírito possa iluminar o nosso coração, para que a gente possa compreender tamanha fé, ó Deus. Transforma o nosso coração, como o Senhor transformou o coração do profeta. Enche-nos, Senhor, com essa viva e verdadeira esperança, pautada na Tua palavra, pautada nas Tuas promessas infalíveis. Nos enche com essa alegria indestrutível, Senhor. Abençoa o Teu povo. Obrigado por essa igreja querida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados, estamos diante de um dos textos mais lindos da Bíblia. O livro do profeta Abacuque, o gênero literário dele é profecia. Mas estamos aqui diante de uma poesia, diante de um salmo, diante de um canto, uma oração em forma de canto, como começa falando já o versículo 1. Então a gente está diante de um salmo, e um salmo de confiança, um salmo de esperança, um salmo de alguém que estava profundamente aflito com a situação do seu povo.
o salmo de alguém que clama ao Senhor por justiça, que pergunta a Deus, até quando? Esse é o começo do livro. Mas essa mesma voz que no começo ora, até quando? Que questiona até e não entende as maravilhas de Deus sobre a terra, o seu juízo e a sua salvação, vem nesse momento e entrega-se ao Senhor em genuína adoração, em genuína confiança. Deus transforma o coração do profeta. Deus transforma a oração do profeta. Deus transforma a angústia em alegria. É essa a visão do capítulo 3. Queria convidar você a observar comigo entre os versos 1 e 2. O profeta que no começo estava muito angustiado com a questão dos problemas. No capítulo 1 a gente vê ele muito angustiado com a questão dos problemas sociais, econômicos, políticos, com a corrupção que estava tomando todas as áreas da sociedade de Judá. A gente está vendo aqui no capítulo 3 que a oração do profeta muda. Ele não pede mais que aquela sociedade que estava fazendo ele sofrer, que seja castigada. Ele não pede mais que aquela sociedade que estava fazendo ele se perturbar seja punida. Mas ele muda o seu tom e faz uma oração muito especial. Vamos ver versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O profeta não pede para o sofrimento acabar. O profeta não pede para Deus não trazer juízo sobre a nação. O profeta, de forma confiante, clama, intercede por um avivamento e por misericórdia. É disso que o profeta mais está preocupado nesse momento. Se antes ele estava ocupado com seu coração voltado para questões sociais, para questões políticas, para questões de corrupção e de como o aqui e agora estava sendo, o profeta nesse momento olha e entende que o que a nação mais precisa é de um avivamento. E é muito legal a gente entender qual é o conceito de avivamento bíblico. Avivamento é um profundo senso da presença de Deus. Um senso da presença de Deus que faz com que o seu povo viva de forma reverente no santo temor do Senhor. E que esse senso da presença de Deus termina transbordando do povo de Deus para a sociedade. E aí nós vemos algumas características, como o retorno às Escrituras, a obediência às Escrituras, o arrependimento bíblico, uma vida individual e coletiva de oração, atos piedosos do povo de Deus, intrepidez no ensino da verdade, intrepidez na prática da verdade. É isso que o profeta está pedindo ao Senhor. Senhor, aviva o teu povo. Eu não vou pedir que o Senhor não traga o sofrimento. Eu não vou me perturbar com essas coisas. Mas o que pode resolver tudo é o Senhor promover um avivamento. E um avivamento só pode ser promovido por Deus. Não é uma ação humana, é uma ação divina. A ação humana é animamento, mas a ação divina é avivamento.
E acontece quando Deus, em sua ira, se volta com misericórdia. Exatamente como diz no final do verso 2. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então o profeta começa intercedendo pelo povo por um avivamento, intercedendo por misericórdia. E aí eu queria te convidar a observar entre os versos 3 e o verso 15. Observa comigo o que é que o profeta está entendendo agora de Deus. Ele, no capítulo 2, a resposta do Senhor foi bem clara para ele, que haveria uma intervenção no tempo final, que haveria uma intervenção escatológica, uma intervenção final, onde Deus se levantaria e que puniria os ímpios, retribuiria aos ímpios. Os ímpios não ficariam impunes e os justos, os justificados, seriam preservados por meio da fé. E nesse momento do cântico, do verso 3 ao verso 15, o profeta Abacuque, ele lembra das ações de Deus no passado. Ele relembra o que Deus fez no passado, na história do seu povo. A fidelidade de Deus para com o seu povo. E ele confiantemente entende que não importa a circunstância, Deus é poderoso e vem para salvar o seu povo. Observe como o texto começa. Versículo 3. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. Isso aqui são referências à caminhada, à trajetória do povo de Israel no deserto, quando sai do Egito e vaga pelo deserto. Ali o profeta Abacuque está mais ou menos demarcando aproximadamente o limite da jornada de Israel pelo deserto. Ele está trazendo à memória lugares geográficos reais e dizendo e relembrando para ele e para o seu povo a fidelidade de Deus no passado, a fidelidade de Deus para com o seu povo em resgatar o seu povo do Egito, em fazer tantos milagres, tantas maravilhas, a sustentar aquele povo no deserto, a sustentar aquele povo com maná, com água e a dar vitória àquele povo ao entrar na terra prometida. Então o profeta começa de uma forma muito poética, falar sobre a glória de Deus e falar que Deus vem, o Senhor vem. O Senhor é um Deus vivo. E ele relembra de como Deus trouxe juízo ao Egito e às nações que estavam ocupando a terra prometida quando o Senhor foi promovendo a vitória de Israel na conquista da terra prometida. Então acontece aqui uma viagem no texto, né? Na história do passado. O profeta, se você observar aqui o final do versículo 6, o profeta vai dizer o seguinte, observa o versículo 6. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas se abatem, os caminhos do Senhor são eternos. O profeta perde aquele senso apenas do aqui e agora, da sua dor agora, e começa a contemplar um Deus que tem o caminho eterno. Ele começa a contemplar o Deus eterno, que não vê as coisas como nós vemos, mas que tem uma perspectiva eterna no seu caminho. A fé do profeta não está mais abalada pelas coisas do tempo presente, mas a fé do profeta está apontando para a eternidade, entendendo a visão, a ótica de Deus,
de Deus que é eterno e que tem o controle de tudo em suas mãos. Então o profeta ele continua fazendo a sua jornada pela história. E uma coisa muito interessante é que essa jornada pela história, ela apontava algo do passado, como os grandes feitos de Deus no passado com a nação de Israel, como eu já citei, né? Sustentando no deserto, trazendo juízo sobre o Egito e trazendo juízo sobre as demais nações na conquista da Terra Prometida. O profeta também está apontando para o futuro, quando aquele povo que seria levado para o cativeiro babilônio, retornaria e não seria exterminado ali pela graça de Deus e triunfaria e resistiria ao cativeiro babilônico, a ação salvadora de Deus para com aquele povo. O Deus que sustentou o povo de Israel com maná no deserto, também seria o mesmo Deus que traria o povo de volta da Babilônia, que sustentaria o seu povo, o povo da sua aliança, o povo do seu pacto. Mas também o profeta aponta para um evento futuro, para um juízo futuro, para o juízo final, para o dia da vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é assim que é a salvação de Deus. Deus se levanta do seu trono e vem salvar o seu povo. Observa aqui o que diz e os contrastes que existem no verso 12, capítulo 3, verso 12. Diz assim, 12, 13, diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés à cabeça. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus fará. O profeta está dizendo, olha, Deus fez no passado isso. Deus se levantou e trouxe juízo sobre os ímpios, trazendo salvação para o seu povo. É isso que Deus vai fazer. Deus vai trazer juízo sobre a Babilônia e vai salvar o seu povo. E é isso também que aponta para Cristo, para o juízo final, salvando o seu povo dos ímpios e trazendo juízo sobre os ímpios. Pode observar que esse conceito está nas Escrituras, salvação e juízo. Por exemplo, se você lembrar de Noé e sua família foram salvos, que estavam na arca. E toda a humanidade sofreu o juízo do dilúvio. Se você observar direitinho, Moisés e o Egito, Deus salvou o seu povo da escravidão do Egito, trazendo juízo sobre os ímpios, sobre os egípcios, sobre os escravizadores. Se você lembrar, por exemplo, das palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 2 aos Coríntios, que vai falando sobre o bom perfume de Cristo e dizendo que o bom perfume de Cristo é cheiro de vida para os que creem, mas cheiro de morte para os que não creem. A salvação de Deus traz salvação para os fiéis e juízo para os ímpios. E uma pergunta que o texto traz para a gente é: de que lado nós estamos? Estamos no lado dos que seremos salvos pela fé em Jesus Cristo, que seremos justificados por causa dessa obra maravilhosa de Deus em toda a Escritura, revelando o seu plano de salvação, ou seremos condenados por causa dos nossos pecados e delitos? Seguindo, então resumindo, na verdade, o verso 3 ao verso 15, o profeta tem uma visão de Deus,
o glorioso Deus se levanta em sua ira contra os ímpios e vem para salvar o seu povo. Deus vem salvar o seu povo. Por mais que a gente esteja num contexto de opressão, por mais que nós estejamos num contexto de perseguição, por mais que nós estejamos num contexto onde cada vez mais está ficando insuportável o liberalismo teológico, as heresias sorrateiras se infiltrando na igreja. Por mais que tenhamos que padecer pelo nome de Cristo, inclusive está previsto isso nas Escrituras. Por mais que venhamos até a perder a vida por amor ao Evangelho e à sua verdade, temos a convicção que o Senhor vem salvar o seu povo. O Senhor vem em sua glória salvar o seu povo. É disso que o profeta Abacuque está falando. O Senhor vem. Se antes ele estava perturbado apenas com o que estava vendo, o seu coração muda e ele olha não para o que os olhos dele estão contemplando, para a injustiça, para o juízo que está vindo com os babilônios, mas ele olha para a frente, ele olha para o fim, ele olha pela fé, à luz da palavra e das promessas de Deus, que o Senhor vem e ele salvará os seus. Aleluia. Não sei qual situação você tem passado, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de luta, de dor, de choro, de luto. Mas eu sei que nós temos um Deus vivo e que no fim Ele se levantará para te salvar. Se tão somente você viver pela fé nele, pela fé na sua palavra e em suas promessas. Ele pagou o preço por mim e por você, na cruz do Calvário, para que nós não sejamos contados com os ímpios. Ele foi contado com os transgressores, para que nós pudéssemos ser justificados e preservados no dia em que o Senhor se levantar para salvar o seu povo e trazer juízo sobre os ímpios. Seguindo, meus irmãos, versos 16 ao 19. Texto muito conhecido, texto clássico sobre o profeta Abacuque, texto cantado tantas vezes em nossas igrejas, e um texto que traz um contraste muito grande, como já falei, do começo do livro para o final do livro do profeta Abacuque. Dos versos 16 aos versos 19, é dito uma declaração de fé, de entrega, de confiança. Deus leva o profeta da inquietude e da queixa à alegria incondicional proveniente da fé. Deus leva o profeta, que estava muito angustiado, se queixando, sem aguentar a dura realidade que estava vivendo, a ter uma fé inabalável, uma alegria indestrutível, baseada na promessa de Deus, baseada na palavra de Deus. A situação ao redor, a circunstância não muda, mas o coração do profeta muda. E observa o que o profeta vem dizer, texto muito conhecido, no verso 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira,
ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. O que o profeta está dizendo é o seguinte, olha, ainda que não haja o mantimento. A gente está aqui lidando com uma sociedade basicamente que vivia da agricultura, que vivia da pecuária. E aí o profeta está dizendo, olha, ainda que não haja flores, ainda que não haja fruto, ainda que não haja colheita, ainda que não haja alimento, mantimento nenhum, ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja gado, tudo que era necessário basicamente para o sustento da vida humana, a provisão necessária. Coisas essas que corremos muitas vezes desesperados atrás. O profeta está dizendo, ainda que não haja nada disso, ainda que nada disso eu tenha. Todavia, versículo 18, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que não tenha nada em relação ao essencial, ao básico para viver. Todavia, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Sabe a conclusão que ele chega? Que o mais importante não é a provisão. O mais importante é o provedor. Deus é o Senhor. Ele é o provedor. Não se perturbe se você não tiver a provisão. Mas se você tiver o provedor, que é o Senhor, você tem tudo. Muitas vezes falhamos com o nosso Deus, o grande provedor, em troca da provisão, em troca de um prato de lentilhas. Quantas vezes perdemos a dimensão que é Deus que nos sustenta com vida, alimento, e essa pandemia está aí para provar isso. Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pessoas tinham planos? Quantas pessoas mudaram a rota da vida? Tinha casamento marcado, viagem marcada, e de uma hora para outra nada mais fazia sentido. Não se perturbe se você não tem a provisão. Mas se você tiver o provedor, que é o Senhor, aquele que promove todas as coisas, você tem tudo. Agora, se você tiver a provisão e não tiver o provedor, você está em maus lençóis. Abacuque nos leva a entender a palavra de Deus e o que significa viver pela fé. A mensagem do profeta Abacuque, a mensagem que o Senhor trouxe, revelou ao profeta Abacuque, nos leva a ter uma fé incondicional na palavra de Deus. E quando nós confiamos na palavra de Deus, em suas gloriosas promessas, temos uma alegria indestrutível. Uma alegria que não está baseada nas circunstâncias. Uma alegria que não está baseada nas pessoas. Uma alegria que não está baseada no ter. Não está baseada em quem somos, mas está baseada em quem Deus é. E é isso que o profeta vai dizer. Olha, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele é. Mesmo eu não tendo, mesmo tudo falhando, mesmo o caos e desordem estando instalado, Ele é. E Ele prometeu que os justos, os justificados, que viveriam pela fé nele, seriam preservados. Quando o Senhor se levantar,
no dia do juízo final, no dia da segunda vinda do Senhor. Os justos serão preservados, os justificados serão preservados, enquanto os ímpios perecerão. Se temos essa convicção, temos tudo. Entendemos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E isso faz que tenhamos uma alegria indestrutível, uma paz que excede todo o entendimento, alegria em meio ao caos, que é fruto de uma fé que olha para o futuro, que olha para o que Deus fará, que olha para quem Deus é. Ele, o Senhor, versículo 19, que é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. Deus me sustenta aqui. Deus me faz ser rápido. Deus me dá a alegria de viver. E eu lembro das palavras do apóstolo Paulo: olha, eu sei o que é padecer de fome e sei o que é ter fartura, pois tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, precisamos confiar no Senhor e na Sua palavra, nas Suas promessas, descansar e viver por essa perspectiva. Se nós vivemos pelo que vemos, vamos ser infelizes. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança for só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Queria tentar resumir tudo isso que a gente conversou, não só hoje, mas nesses dias. Resumir o livro de Abacuque numa frase, pelo menos uma tentativa. O livro de Abacuque tem basicamente 2 pilares. O primeiro é que Deus é justo. O segundo é que o seu povo precisa confiar nele, na sua justiça e nos seus desígnios. Deus é justo e o seu povo precisa confiar nele. Bem, esses são 2 pilares do livro, mas eu queria tentar resumir numa grande frase, quase um parágrafo. Mas vamos tentar resumir assim. Deus leva o profeta da inquietude e da queixa à alegria incondicional, proveniente da fé na palavra do Senhor, que garante trazer juízo sobre os ímpios e preservar os justificados que viveram pela fé em sua palavra. Então, meus amigos e meus irmãos, esse livro nos ensina que nós devemos viver pela fé na palavra de Deus. Deus transformou o coração do profeta pelo poder da sua palavra. É nessa palavra que devemos confiar. Algumas lições aprendemos do livro de Abacuque. Pelo menos 5 lições práticas. Primeira, Deus não faz vistas grossas ao pecado. Seja daqueles que são seu povo, dos crentes, ou seja dos ímpios. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Quero lembrar com isso do verso de 1 Pedro 4,17, que diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então não brinque com o pecado, meu irmão. Não brinque com o pecado, minha irmã. Ele lhe mata. Deus não faz vistas grossas ao pecado. O pecado traz juízo, traz condenação. O salário do pecado é a morte. Se arrependa dos seus pecados. Segunda
aplicação que vemos e podemos tirar do livro do profeta Abacuque é que o controle da história está e sempre esteve nas mãos de Deus. Tudo, meus irmãos, está se cumprindo conforme a palavra de Deus. Guerras, rumores de guerras, tantos acontecimentos que a terra geme como em dores de parto, que cada vez mais vai aumentando as contrações. No seu tempo, o Senhor da história se levantará do seu trono e virá em sua glória e trará juízo sobre os ímpios e salvação para o seu povo que viveu pela fé na sua palavra. Outra aplicação que nós podemos tirar desse texto: o justo, ou melhor, o justificado, pela compreensão e pela lente do Novo Testamento. O justificado viverá pela fé. O justificado será preservado, poupado no dia da ira, porque viveu pela fé na palavra e promessas de Deus. Isso é uma ação divina. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E disse que quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, meus irmãos, precisamos viver pela fé. Precisamos viver olhando para aquele dia que o Senhor virá e vai intervir sobre a história. Precisamos ficar firmes, porque o Senhor está às portas. Tudo está se cumprindo. Mais uma aplicação que vemos do livro do profeta Abacuque. Precisamos colocar a fé na palavra de Deus, vivendo na perspectiva de suas promessas e de uma alegria indestrutível, mesmo em meio ao caos. Eu entendo que muitas vezes não gastamos o tempo necessário de estudo sincero e profundo, estudo em relação às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Muitas vezes estamos negligenciando na nossa vida, na nossa família, o se debruçar à luz da palavra de Deus. Precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz. Precisamos nos lembrar do que ela diz. Precisamos buscar viver o que ela diz. Porque se crermos na sua palavra, teremos o fruto do Espírito, que é paz, alegria, domínio próprio. Frutos do Espírito que vêm pela fé na palavra de Deus. Meus irmãos, só é possível ter essa alegria indestrutível quando entendemos que o Senhor é nossa fortaleza inabalável e que suas promessas são infalíveis e se cumprirão. Quando tiramos os olhos do aqui e agora e focamos nele, que era, que é e que há de vir. Para finalizar, a última aplicação desse livro maravilhoso. Deus transformou o coração do profeta por meio da sua palavra. Deus quer transformar o seu coração. Deus quer mudar o seu coração ansioso, aflito, perturbado, angustiado, temeroso. Deus quer transformar o seu coração pela palavra dele, pela fé na palavra, para que você viva sob a perspectiva gloriosa de suas promessas. E as suas promessas são vivas. O livro do profeta Abacuque, como todas as Escrituras, apontam para Cristo, apontam para a justificação pela fé na obra de Cristo. Não é pelas nossas obras de justiça que somos justos, mas é pela justiça de Jesus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, que morreu no meu lugar, sendo o único justo, para justificar a mim e a você, que somos pecadores.
O livro do profeta Abacuque aponta para Cristo, para a sua segunda vinda, para o dia do juízo final, para o dia que ele vem com poder e glória para salvar o seu povo e trazer juízo sobre os ímpios. A profecia de Abacuque nos lembra que a paz, que excede todo entendimento, que a paz que circunstâncias nenhuma pode comprar, apontam para Cristo porque Ele é a nossa paz e porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas pisaduras fomos sarados. Em Cristo nós temos a alegria do Senhor, a alegria da salvação, porque Ele é o nosso Salvador e sem Ele nada, absolutamente nada, podemos fazer. Queria convidar você a se arrepender dos seus pecados. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Seu coração está inquieto, está angustiado. Se você talvez até esteja há muitos anos na igreja, mas talvez você não tenha tido uma fé firme no Senhor. Talvez você esteja correndo atrás mais da provisão do que do provedor, enquanto o provedor falou que devemos colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas de provisão serão acrescentadas. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como está o seu tempo de estudo na palavra, de conhecimento da palavra. Eu não sei se o seu nome está escrito no livro da vida. Mas eu sei que o Senhor, que está sentado no seu santo templo, que diante dele toda a terra precisa calar-se. Ele nos convida a viver pela fé, a nos arrepender dos nossos pecados e a viver pela fé na sua palavra e nas suas promessas, que vai ao nosso encontro para trazer salvação. Queria convidar você a orar comigo e a sinalizar se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, o Salvador. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela riqueza da Tua palavra. Ela é gloriosa, Senhor. Obrigado por Tua graça. Obrigado porque a Tua poderosa mão afirma para a gente que estamos seguros em Ti. Obrigado porque estamos firmes na Tua palavra. Ela não falha. Ainda que a nossa fé fraqueje em alguns momentos, Te rogo, Senhor, por Tua graça, que a Tua palavra possa estar vindo ao nosso encontro sempre e nos levando, Senhor, da angústia, da inquietude, da incerteza, da queixa, para entrega, para fé, para adoração genuína a Ti, entendendo quem o Senhor é e entendendo quão infalível e misericordioso o Senhor é. Obrigado por esse tempo de exposição na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado como devemos viver, nos ajuda a viver pela fé. Que essa pessoa que talvez tenha tomado sua decisão para andar contigo pela fé, possa estar sendo fortalecida no seu coração e tendo todo o apoio dessa igreja querida. Abençoe essa igreja, Senhor, o seu pastor, a juventude dessa igreja, os seus líderes. Obrigado por esse tempo, meu Deus, tão precioso que mesmo à distância, mesmo remoto, pode estar trazendo frutos maravilhosos. Obrigado, Deus. Nós Te agradecemos e em Ti colocamos a nossa esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Todo dia seja o meu viver para Te honrar. Minhas atitudes todas para Te louvar.
assim por Ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver, todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido, de tudo que tenho recebido eu vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória. Ouve a nossa, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração,